Então vamos lá, você clicou nesse vídeo porque você quer aprender a vender design e no meu canal eu falo só sobre isso e eu decidi então fazer uma espécie de run over assim, de tudo que eu já falei, tentando soltar o máximo de insights possível por minuto. Então, sem mais delongas, eu quero começar com a questão da aquisição de novos clientes para o seu estúdio, para o seu freela ou para a sua agência. Eu tenho uma escola sobre isso chamada Comercial Criativo e nessa escola eu tenho dezenas de horas de aula. Então eu quero pegar tudo que está na minha cabeça dessas horas de aula e apesar do eco que você está ouvindo porque eu estou na sala vazia, trazer isso para você em bullet points. Então pega um caderno aí e vai anotando porque provavelmente um desses insights vai conectar com você, com o seu momento, com o que você precisa, né? Então eu vou tentar regurgitar aqui o máximo de coisa sem explicar muito. Se você quiser explicações, Comercial Criativo. Vamos lá. Primeira coisa, aquisição. Aquisição é a coisa mais difícil do seu estúdio, da sua agência ou do seu freela. Ter cliente é o ponto mais difícil. Por ser mais difícil, é onde você tem que colocar mais esforço e mais dinheiro. Se você está começando agora, você não tem muitos meios de colocar dinheiro, então você vai ter que colocar muito esforço. Colocando muito esforço, você vai começar a ver dinheiro e é importante você deixar esse dinheiro no caixa da empresa e reinvestir pelo menos 25% desses primeiros projetos, desse primeiro faturamento que entra no caixa da empresa em aquisição novamente. 25% de tudo que entra, faturamento bruto, tá? Você pode fazer a conta com faturamento líquido também, tanto faz. Beleza. Considerando que a aquisição de cliente é uma coisa difícil, você precisa entender que existe uma curva de aprendizado. Você vai ficar bom na aquisição de clientes depois de ter feito várias vezes. Então você precisa escolher uma fonte de aquisição e ficar nela. Uma fonte de aquisição vai te levar tranquilamente para R$1 milhão de faturamento, tá? Mais do que isso, mais de R$1 milhão, você pode pensar em abrir uma segunda, terceira, quarta ou quinta fonte. É um erro você começar no seu estúdio querendo fazer Reels do Instagram, carrossel, stories, vídeo no YouTube, tráfego, indicação, networking, tudo ao mesmo tempo. Escolhe uma dessas coisas e fica nela. O que você conseguir trazer de projeto dessas fontes de captação, pega 25% e reinveste para tornar aquela fonte de captação que te trouxe projetos ainda melhor, beleza? É isso que você vai fazer. Investe pelo menos 25% do faturamento e de 3 a 4 horas por dia nessa fonte de captação para você acelerar os resultados que você vai ter. Esse é o básico. Isso vai te levar a tranquilamente 10, 12, 15, 20, 25 até R$50 mil por mês em talvez uns 3 meses. Depende também da sua qualidade de trabalho, mas considerando aqui uma qualidade de trabalho mediana, você consegue chegar nisso. Beleza. Conseguir adquirir os clientes, o que eu faço agora? Deixa a proposta, aquelas propostas que você envia no WhatsApp, sabe, o PDF, deixa isso de lado, não envia proposta no WhatsApp. Começa, a partir de hoje, a fazer reunião de vendas, mesmo que você não saiba direito o que você está fazendo. Começa a fazer reunião de vendas e começa a estudar a reunião de vendas. Por quê? A reunião de vendas é o meio mais rápido de qualificar e de aquecer os clientes antes de fazer o fechamento. Então, em 1 hora, é como se você pegasse o lead frio e colocasse ele no micro-ondas. Você aquece ele muito rápido, tirou do micro-ondas, você já pode almoçar. Então, não deixa de fazer reunião de vendas, mesmo que você tenha dificuldade em conduzir a reunião de vendas. Isso você pode aprender comigo, aprender aqui no meu canal, aprender no Comercial Criativo. Tem todo o itinerário de como conduzir a reunião de vendas lá. Beleza. Das habilidades de vendas, tanto de prospecção, de aquisição, quanto da call, qual que é a mais importante? A mais importante de todas, sem dúvida, é rebate de objeção. Porque o rebate de objeção, ele tem 2 grandes funções. Rebater a objeção para forçar o fechamento na reunião. Então, estou negociando o preço, o cara falou que quer falar com a mulher dele, ele falou que está com medo, ele falou que não quer comprar agora, quer comprar no mês que vem. Ele falou que está sem dinheiro, ele falou que talvez não seja o melhor momento para ele agora. São todas objeções que se você rebate, você aumenta a sua chance de fechar. Mas o rebate de objeção ele tem uma segunda função escondida, que é que o rebate de objeção ele vai tornar você melhor na prospecção e nos conteúdos. Se você domina o rebate de objeção, você consegue antecipar isso nos seus anúncios, nas suas fontes de captação, nos seus vídeos, no tráfego. Você consegue antecipar isso e já tornar o lead mais
pronto para a reunião de vendas antes mesmo de ele sentar para falar com você. Você já fez, digamos assim, uma antecipação das objeções. A objeção que ela é antecipada, ela é bem mais fácil de responder do que a objeção que é respondida, de fato, na reunião. Agora, se você receber uma objeção na reunião, segue esse processo de 3 etapas. Etapa número 1, você tem que estar com o ouvido atento, você tem que identificar aquela objeção. Estar com o ouvido atento, prestando atenção no que o cliente está falando, ter essa escuta ativa, é o que vai perceber, é o que vai te ajudar a discernir entre as várias objeções diferentes que ele pode levantar. 2, você precisa isolar a objeção. O que significa isso? Muitas vezes o lead ele vai trazer 2, 3 objeções ao mesmo tempo. Cara, eu não vou comprar agora porque eu não acho que é o momento, está meio caro, eu precisaria falar com a minha mulher. São 3 objeções diferentes. E aí vem o terceiro passo, que é que você vai precisar não só identificar e isolar, mas você vai precisar responder aquela objeção da forma correta. E aí vai um treinamento, vai um planejamento, dependendo do seu serviço, do seu produto. Ter isso de forma antecipada vai tornar o seu processo de fechamento muito melhor, muito mais estratégico, muito mais assertivo, tá? Beleza. Das habilidades de venda, a mais importante é o rebate de objeção, como a gente falou. Quais outras habilidades são importantes? Diagnóstico, cenário de céu, cenário de inferno, transição para o pitch e pitch. Qual que é o material que você vai precisar ter para poder fazer isso da forma correta? Você vai precisar ter o pitch, a apresentação de vendas. A apresentação de vendas, ela é central no processo comercial. Por quê? Na apresentação de vendas tem quem você é, o seu método, nome do seu programa, nome da empresa, mostra a sua identidade visual, mostra os seus cases, mostra para quem é e qual é a proposta de transformação daquela proposta. Mas não só isso, mostra valores, ancoragem, entregas, bônus, condições especiais de fechamento em call. Tudo isso está dentro do pitch. Então, você ter um pitch é montar o seu processo comercial. Porque para você fazer esse PDF de 20, 25 páginas para apresentar para o seu cliente nas reuniões, lembrando, não enviar no WhatsApp, você precisa ter todo um pensamento, toda uma estrutura que, novamente, a gente ensina a fazer do começo ao fim no comercial criativo, que está na descrição do vídeo. O pitch é o doc mais importante de todos, porque ele é a espinha dorsal do processo comercial. Ele tem tudo o que você precisa para apresentar para o cliente. Existem outras coisas, como eu falei, o modelo de rebate e objeção, modelo de planejamento comercial, essas estruturas de prospecção, isso são documentos internos que você deixa de lado, né, que é seu, você usa depois, certo? Usa internamente. Show de bola. Outro insight importante, nem todos os leads que você vai fazer call vão fechar. Uma taxa ideal de fechamento é de 30% a 25%. Essa taxa considera high ticket, tickets elevados, processos comerciais, quando você está tentando pegar o mínimo de clientes, mas aumentar ao máximo o teu faturamento. Então, se você está buscando isso, de 20% a 30%. Se você quer fechar mais projetos, você está precisando de mais caixa, você pode buscar taxas de fechamento maiores, de 50% até 90%. Tá? Mas o ideal para high ticket é de 25% a 30%. Mais do que isso, significa que você pode aumentar o seu preço. Menos do que isso, significa que sua oferta está deslocada do seu público. Falando sobre público, ter em mente quem é o seu público e o seu nicho vai te ajudar muito a ter um processo comercial bom de ponta a ponta. Por quê? Se você não sabe quem é o seu cliente, o que ele precisa, quais dores ele tem, você não vai conseguir comunicar com ele nos vídeos, no tráfego, nos posts, e muito menos dar para ele um motivo plausível para ir para a reunião com você. E se ele chegar na reunião, você não vai ter uma dor para resolver, você não vai ter um produto, você não vai saber com quem você está falando, vai ser muito difícil de você montar um pitch. Então, ter esse entendimento sobre o seu ICP vai tornar o seu processo comercial muito mais sólido, muito mais consistente. Show de bola. O que mais que a gente pode falar? Follow-up. Follow-up é uma delícia, porque o follow-up ele é o dinheiro escondido, ele é o dinheiro que está ali, digamos, embaixo do radar, tá? Ter uma boa cadência de follow-up, uma cadência planejada de follow-up, ter um CRM, são ferramentas essenciais para você ter um bom processo de fechamento no seu estúdio, na sua agência, no seu freela. Nem todo cliente vai tomar uma decisão de compra na call, apesar de que você sempre vai entrar na call buscando o sim ou a verdade. Essas são
as duas possibilidades da reunião de vendas. Mas a gente sabe que muitas vezes, na verdade, né, na opção em que o cliente não compra em call, ele vai te dar a verdade do porquê ele não comprou, ele vai te explicar, mas isso não significa que você perdeu a venda, isso significa que ela talvez não esteja no momento certo. E para garantir que você vai estar no momento certo, que você vai aparecer na hora certa, boa cadência de follow-up. Além de uma boa cadência de follow-up, você pode ter um processo de qualificação, um processo de SDR. O processo de SDR, ele tem 4 elementos que precisam ser validados. Tradicionalmente, eu gosto de pensar em 5. Os 4 tradicionais é o famoso BANT, B-A-N-T, Budget, Authority, Need e Timeline. Orçamento, autoridade, necessidade e prioridade. Bateu esses 4 pontos com o lead conversando, chama para a reunião de vendas que é vapo. Você provavelmente vai vender, provavelmente vai conectar, porque ele tem o orçamento necessário, te vê como uma autoridade, tem como prioridade o projeto e ele tem uma necessidade que você resolve, ou seja, os 4 principais pontos para o fechamento em call que você faz no chat, que você faz nos anúncios, que você faz no conteúdo. Essa pré-qualificação ela é feita pelas fontes de captação e de forma ativa por um vendedor, um pré-vendas que a gente chama de SDR, que é o Sales Development Representative, ok? Beleza. Qual que é a 5ª variável do BANT que eu estou adicionando, que eu considero muito importante? É o tomador de decisão. Porque não só você precisa ter alguém que te vê como autoridade, que tem prioridade, que tem uma necessidade que você resolve e que tem um orçamento disponível. Não são só essas 4 coisas, tem uma 5ª, que é essa pessoa é o tomador de decisão, porque às vezes você fala com um dos 3 sócios. Ou seja, você vai fazer reunião de vendas com esse cara, mas quem toma a decisão são os 3 caras. Ou seja, você só tem 33% de um sim. E 33% de um sim é um não. Ou existe sim, 100%, qualquer coisa diferente de 100% é não. Então você tem que buscar sempre esse 100%. E aí, obviamente, ter as metas comerciais e ter um bom planejamento comercial. Quantos projetos você vai fechar, quanto você vai cobrar por projeto, quanto de valor faturado você vai ter e o mais importante é o valor coletado. Qual que é a diferença entre faturamento e coletado? Faturado é tudo que você fechou. 20, 25 mil de faturado, 20, 25 mil valor de contrato. Apresentei para o cliente 20, 25 mil na reunião de vendas. Perfeito, você faturou 20 mil. Você põe lá na sua conta que você fez uma venda de valor 20 mil reais. Mas isso não significa que você coletou 100% desse valor. Se você fez uma venda de 20 mil e o cara te fez um Pix de 10 mil naquele mês, o coletado é referente àquele mês, ou seja, você coletou 10 mil. Essa métrica de coletado ela é importante para fluxo de caixa, porque se você não tem uma meta de coletado, só meta de faturamento, essas duas coisas vão descolar. Às vezes você faz uma venda de 20 mil em 10 vezes de 2 mil no boleto, ou seja, você vendeu 20 mil, no fechamento ali, no faturamento, você está ótimo, porque você fez uma venda de 20 mil, mas no caixa está uma bosta porque você tem 2 mil reais apenas. Então você tem que considerar essa diferença também para evitar de quebrar seu estúdio. Ponto muito importante, indicação é uma ótima fonte de aquisição, especialmente se ela for uma fonte secundária, mas ela é muito imprevisível, então não dependa somente dela. Outro ponto, só tenha sócio se você souber exatamente o que você está fazendo. Se você está começando agora, se você é um iniciante, se você não sabe bem para onde o negócio está indo, se você não tem faturamento, desconsidere sócio, porque sócio geralmente dá problema em fases muito iniciais, está começando o negócio, ele está dando os primeiros passos ainda. Começa o negócio, starta, coloca a tua visão de mercado para funcionar, valida ela, traz dinheiro e depois você pensa em trazer sócio. Tá? Muitas vezes o sócio ele mais dá trabalho do que te ajuda. Sócio é um relacionamento, é uma espécie de casamento. Só pense em trazer um sócio para o teu estúdio quando ele tiver habilidades complementares, quando ele tiver a mesma visão de longo prazo, quando ele estiver na mesma fase de carreira que você e busca fazer com que isso seja realmente uma união, certo? Uma coisa mais profunda, uma coisa mais de longo prazo, mais duradoura. É impossível de fazer isso com um negócio que está começando agora, tá? Portfólio não é importante, tão importante quanto você pensa. Selo no Behance não é tão importante quanto você pensa. Ter outros funcionários trabalhando para você não é tão importante quanto você pensa. O básico bem feito no estúdio dá muito resultado. Saber quantos projetos você vai pegar, saber seu ticket mínimo, né, o seu valor hora mínimo, você saber qual que é a sua fonte de captação, de onde vêm os clientes, você tem um bom processo de fechamento, é isso que você precisa para ter um estúdio muito saudável.
O resto, processo de entrega, contratação, sociedade, cara, deixa para depois, para quando você for um pouco menos burro, tá? Então esses são os meus conselhos. Esse é um pouco da estrutura lá do comercial criativo. Eu tentei realmente dar um monte de tiro e provavelmente algum pegou. Espero que você tenha ficado aí até o final. Se você gostou e quer saber mais de todos esses assuntos que eu falei sobre, entra no comercial criativo, que nessas aulas do comercial criativo você paga R$100, você tem acesso a mais de, 60, 80 horas de aula. É coisa pra cacete, você clica aqui, tem acesso imediato e aí você pode pegar qualquer um desses tópicos que eu vi, que eu falei sobre, e acessar uma aula completa sobre eles, destrinchando e elaborando cada vez mais para você ter uma formação comercial decente e tirar o seu estúdio da situação que ele está, que provavelmente não deve ser boa porque você está estudando vendas, então você provavelmente não está muito feliz com quanto você ganha ou como o seu estúdio está indo. Se esse é o seu caso, comercial criativo, o link está aqui na descrição. A gente se vê no próximo vídeo.